Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora de estudar, o ensino não pode parar? Galera, olha só. Hoje nós vamos falar sobre o tema, o foco do tema, né? E as competências, como nelas são aplicadas. Vamos prestar atenção no seguinte. Primeiro ponto do texto. Você vai fazer o que quando pegar a sua folha para iniciar uma redação? Vamos lá. Primeiro você precisa buscar qual é a situação, problema, o que realmente ali é solicitado a você, para que você inicie a sua dissertação argumentativa. Por quê? Se você não identificá-la, você terá um problemão. Motivo, você vai fugir provavelmente ao texto, ao tema, aquele que lhe for solicitado na folha de redação. Então, primeiro ponto é você identificar a situação, problema. Não é tão difícil, sabe por quê? Porque quando você pega o seu texto, tá? Tem lá os textos motivacionais. Pegou aquele texto, leu o motivacional. Mas espera aí. Você vai direto no enunciado verificar o que ele realmente quer. É o enunciado primeiro. Vai direto lá no enunciado antes de ler o motivacional. Veja, a dissertação argumentativa será sobre pá. Foi? Você leu o tema? Ok. Agora você vai ler os textos motivacionais. Por quê? A partir do momento que você já sabe o que você deverá, sobre o que será o seu tema, você lerá os textos motivacionais para buscar a situação, problema e transcorrer todo o seu texto ali, naquele foco. Você não pode fugir nunca ao foco. Eu atualmente falo muito sobre vacina. Eu quero que vocês estudem, busquem vacina também, tá? Por quê? Vacina está ligada à saúde, certo? A saúde no país e no mundo, ela é complexa, correto? Então veja, muito se fala sobre o Enem cair sobre saúde. Tá, mas que parte da saúde? Então veja, eu já tenho um tempinho, estou apostando na vacina, algo voltado à vacina. Por quê? Muitos pensarão na vacina para a pandemia, para acabar com a pandemia. Eu não estou pensando dessa forma não, tá? Quando eu penso na vacina, eu posso sim pensar em algo à frente ou um parágrafo que eu possa dissertar argumentando sobre o problema da pandemia e da vacina que está para ser criada. Estamos hoje na época da pandemia, certo? Do coronavírus, correto? O vírus coronavírus, a doença Covid-19. Portanto, veja, vacina está voltada à saúde. A vacina, ela, se você parar para analisar bem, nós podemos fazer uma alusão histórica. Porque nessa alusão histórica nós temos o que na nossa frente? No passado, nós tivemos o problema também com relação à vacina lá na história, que as pessoas não queriam receber as vacinas, era gratuita, mas não queriam vacinas por qual motivo? Achavam que iriam morrer, estavam vacinando para morrer. Nós temos várias doenças já erradicadas no Brasil e estas doenças, muitas pessoas não levam seus filhos ou mesmo adulto que pode ir até o posto, a determinado local, receber a vacina gratuita, não vai porque acha que não, aquilo ali vai me fazer ficar doente. A pessoa acha que vai sobreviver sem a vacina. Então, se você parar para analisar, em pleno século XXI, eu tenho uma certa alusão a algo que ocorreu alguns séculos atrás com relação à vacina. E veja, estou fazendo alusão histórica, alguns séculos atrás, fazendo uma comparação hoje, a vacina existente para evitar doenças, porém muitos não vão receber as vacinas. Desta forma, em pleno século XXI, o problema da ausência da vacina, várias doenças que já estavam erradicadas estão voltando com uma certa força, porque muitos não receberam a vacina, certo? Então veja só, por que eu estou falando disso? Porque
eu acho que vacina é um tema possível para o Enem. Eu acho, tá? É saúde, mas as pessoas podem, de repente, quando ler lá o tema vacina, pá, vou falar da Covid porque preciso da vacina. Não é isso. Se cair no Enem, tá? Veja bem, eu vou trabalhando aqui as competências, mas eu estou trabalhando agora meu foco é vacina. Minha situação, problema, está voltada à área da saúde, que está voltada à vacina. Então, minha situação, estou falando da vacina porque eu preciso de algo para poder fazer uma comparação, já que não há como haver o debate, certo? Mas vamos fazer sim, tá? Em breve vamos marcar aula. Então, veja, não tem como fazer o debate, então eu tenho só que fazer uma apresentação sem ter o debate, mas eu posso apresentar tópicos para que vocês, seres pensantes, trabalhem com ele, que busquem eles, busquem esses tópicos e organizem uma bela redação, correto? Por quê? Para se fazer uma redação boa, é necessário que você, na competência 1, por exemplo, você precisa demonstrar o domínio da modalidade, que é isso, a língua portuguesa. Infelizmente, o maior problema hoje nas redações está ligado a quê? Vocês sabem? Claro que sabem. Falo muito, né? Devido ao vício da nossa linguagem oralizada ser impessoal, nós temos o hábito de, muitas vezes, pensar dentro da informalidade. Então, a nossa língua portuguesa, que é maravilhosa, e podemos trabalhar de forma rebuscada na escrita, podemos e devemos, ia ser engraçado, né? Podemos e devemos trabalhar de forma bem contextualizada na formalidade, com as conjugações, com as colocações pronominais, com as ênclises, com as próclises. Cara, tem tanto para explorar da língua portuguesa, nós estudamos tanto, nossa língua é tão vasta, ela é tão intensa, que eu vejo assim, como pode um aluno de determinado nível, né, dentro da escola, vamos colocar assim, ou até mesmo no concurso, não saber, não ter o conhecimento que não precisa ser tão extremo da língua portuguesa, mas a acentuação, a colocação da linguagem formal, somos seres leitores. E você vai fazer uma prova que precisa da apresentação da língua portuguesa, o domínio da língua portuguesa, iniciar a resposta com letra maiúscula, iniciar parágrafos com letra maiúscula, substantivo próprio com letra maiúscula. Se você tem letra de forma, você deve tomar cuidado com a altura das letras. Se tem letra de forma, você tem que especificar quem é a maiúscula da minúscula. Você não pode misturar letras, uma vez que você as mistura, fica difícil para quem é da banca saber se você realmente colocou maiúscula ou minúscula no momento exato. Você pode despontuar na competência 1 por bobeira, certo? Porque meu T, e assim sucessivamente, você conhece a sua letra, mas você tem que fazer sua letra legível para toda e qualquer pessoa, entendido? Então veja, a linguagem informal é aquela que infelizmente impera nas redações. Uma vez que isto impera devido ao uso excessivo ou até mesmo necessário das redes sociais, você não faz acento, você abrevia palavras. Olha, eu vi em uma redação o que junto? A letra O e a letra Q. Como assim? A pessoa esqueceu que ali era uma redação, né, para avaliação e sem querer, acredito eu, fez desta forma. Por exemplo, o Enem digital. Tem-se que tomar cuidado com ele, porque se você esbarrar numa vírgula sem querer, por exemplo, muitas vezes ao teclar no celular, no WhatsApp, muitas vezes a infelicidade de bater sem querer na vírgula, entra uma vírgula no lugar errado, onde não tem vírgula. E como é o WhatsApp, deixa passar, dependendo para quem vá, assim, que eu sei que não vai ficar olhando a língua portuguesa ao pé da letra, né, a gramática exata, então deixa passar, mas dependendo, eu vou lá, coloco o asterisco, não a vírgula, entendeu? Ou retiro a vírgula, porque na hora do teclar, a vírgula aparece. E eu já corrigi
redações online digitadas, onde o que aconteceu? Sem querer, a acentuação bateu errada, sem querer, a pontuação bateu errada, também igualmente como eu, sem querer, a pessoa digitou dentro da linguagem informal a letra O e a letra Q, formando o quê? Então, veja, quem vai fazer o Enem digital, tome cuidado. Reveja com muito cuidado a sua digitação, a sua margem, tudo certinho. Tem um ícone lá para você colocar no justificado, de forma que você alinhe seu texto. Afinal de contas, o texto deve ter as margens e parágrafos alinhados. Há pessoas que, ao redigirem, colocam espaços de 2 letras para a entrada de um parágrafo. Precisa de mais, porque hora sai e tudo se mistura. Há pessoas que colocam um parágrafo lá no meio da rua, como eu falo, quer dizer, lá quase na linha do título, quando eu solicito o título. Por quê? Se você faz isso, você está querendo enganar quem? Porque você está ganhando muito espaço, consequentemente, você está perdendo linhas na escrita. Então, tem-se que ter certo padrão, ok? Então, veja, a linguagem informal é a que está imperando por aqui. E nessa competência 1, a informalidade, ela não pode acontecer, correto? Aí, vamos lá. Eu estou falando ainda, a minha situação, problema está focado em vacina, mas preste atenção, não é vacina devido à pandemia, mas sim tema vacina voltado à saúde, correto? Então aqui, eu só falei da competência 1, que é a escrita, correto? Competência 2, compreender a proposta e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Eu amo, gosto muito. Por quê? Eu falo muito da parte sociocultural. Parte sociocultural é a parte que eu amo verdadeiramente. Quanto mais você trabalhar esta parte, mais você apresentará o seu conhecimento. Seu conhecimento é o seu repertório. O que é o seu repertório? É tudo aquilo que você aprendeu ao longo dos anos, né? Assim que vem no início, lá no enunciado do Enem. Esse não é o repertório? Que é o quê? É de acordo com os conhecimentos adquiridos. Redija um texto, exatamente assim, sim, repertório. O que é esse repertório? Essa competência 2 aqui, essa competência, ela é a sociocultural, é aquela que eu amo e gosto demais, que você aqui trabalhe com quem? Com o meu amigo chamado, quero espaço, vou botar aqui. Vou botar assim, tá, gente? Silogismo. Gosto muito dele. Não era pra fazer assim não, mas tudo bem. Silogismo. Por que o silogismo? Porque o silogismo, ele é trabalhado por indução e dedução. Então, você irá apresentar o fato, você irá apresentar de acordo com os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos do seu repertório. Vamos lá, o tema está falando de vacina, o que você pode usar de saúde? Veja, você vai buscar. Tem alguma matéria que você tenha estudado que fale sobre saúde? Olha só, se estou falando de saúde, posso fazer referência com uma alusão histórica à época lá das vacinas? Matéria de história? Você está na competência 2, olha que enriquecimento. Você está no século XXI, trabalhando séculos anteriores, está fazendo uma referência a algo passado que acontece no presente e que é necessário para o futuro até? Por que esse futuro até? Porque estamos na época da pandemia e busca-se a solução através da vacina. Então, temos um presente que necessita da segurança da vacina para que todos possam sair à rua e viver mais tranquilamente. Porque terá a vacina para que não pegue Covid-19, certo? Então, veja, eu posso trabalhar história, eu posso trabalhar área externa, o que está acontecendo, que é presente. E esse presente vai se refletir onde? No meu futuro, onde as pessoas poderão ir às ruas e viver novamente como antes, sem máscaras ou com máscara até, de repente. Pode ser que muitas pessoas passem a usar a máscara, por exemplo, está gripado, está alérgico, então passa a ir à rua, como fazem os asiáticos, não sei, quem sabe? É uma possibilidade. Há quem já esteja acostumado com a máscara, há quem não goste da máscara, entendeu? Mas o certo é usar a máscara, correto? Então veja, depois, se você
tiver um conhecimento filosófico ou sociológico para colocar aqui, onde você trabalhará o senso crítico seu, e esse seu senso crítico fará com que o leitor interprete, reflita sobre aquilo que você escreveu. Olha que show! Se você puser uma citação aqui, então, esta citação ela tem que vir no meio. Eu coloco assim, no meio, não no final. Porque tudo que você colocar não pode ser estilo Ctrl+C, Ctrl+V. Você não pode cortar e colar. Você deverá fazer como? Você deverá escrever de forma que você trabalhe aquela sua ideia, aquele pensamento que você resolveu ali colocar. Porque senão fica muito clichê e a banca já está acostumada com os clichês. Uma vez que entra desta forma, você não ganha, você até perde porque fica como uma figurinha carimbada. Então, uma vez que você utiliza o fato, né? Você foi lá, colocou o fato, você já começa fazendo alusão histórica. Eu estou na vacina, ok? Aí, vamos lá, eu estou trabalhando o século passado, apresentei o que aconteceu, estou fazendo um paralelo com o meu presente, né? Porque muitas pessoas, hoje, pleno século XXI, não estão tomando as vacinas, não vão aos postos para tomar a vacina e ficarem tranquilas para que não peguem mais essa doença, criarem sua imunidade, correto? Utilizem sempre as palavras mais, certo? Formais. Tranquila, quando eu coloquei uma informal. Então, a imunidade a pessoa irá adquirir com a vacina. Ok? Aí vamos lá. Você vai trabalhando aqui. Ah, legal, você trabalhou o senso crítico, porque veja, eu gosto do debate, que eu não gosto de apresentar a minha ideia. Então, só estou para vocês apresentando tópicos. Aí o que acontece? Agora você vai trabalhar sua ideia, o seu senso crítico, sua opinião, coloca lá no meio, né, a parte filosófica, sociológica, que você queira, de forma a fazer com que aquilo seja extremamente refletido, mediante o argumento por você apresentado, e após a sua citação você vai fixar também mais um pouquinho esse argumento, você vai aprofundar. Agora você fechou seu argumento perfeito. Você trabalhou fato, é presente, é algo que você viu no passado, que você leu numa revista, que você viu em um livro de qualquer que seja material. Não se esqueça que tem que estar na mídia. É algo que seja presente, correto? Presente, que eu digo presente, fácil acesso para você e para qualquer pessoa. Não algo que seja difícil acesso, que só você pode ter ou somente quem é daquele espaço pode ter. Não se esqueça que tudo tem que estar pela mídia. Aí você apresentou o fato, você apresentou uma causa, ou a consequência, você pode dizer, a consequência disto é porque, você vai dizer a causa depois. Você só tem que, na redação não, é necessário, é preciso, se faz necessário, tiro tem que, tá? Linguagem informal. Então, é necessário que você organize seu texto. Onde está a organização? E olha aqui na competência 3, elas estão interligadas até, veja. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa. Em defesa do ponto de vista, terceira pessoa. Eu sei que ele é seu ponto de vista, mas quando você coloca na terceira pessoa, você está neutro e impessoal. É proibido trabalhar com a primeira pessoa. Eu prefiro que não coloque. Eu sei que tem gente que tira nota 1000 com a primeira pessoa, mas veja, a primeira pessoa genérica, eu analiso da seguinte maneira: se você tem o hábito de escrever sempre na terceira, torna-se fácil a sua redação, porque esse hábito você já constituiu ao longo dos seus anos estudados. Uma vez que você coloca a primeira pessoa e você tem uma prova valendo 1000 pontos e o seu ingresso no seu objetivo tão almejado, na faculdade tão disputada, olha, são muitas pessoas disputando, eu sei, você só quer uma vaga, você só quer a sua, então não interessa quantos. O que eu coloco sempre? Não coloque a primeira, porque você não sabe exatamente como estará você naquele momento para a realização da sua prova. E se você utilizar a primeira pessoa genérica, que você pode sim utilizar, e de certa maneira você se incluir nesse texto,
você deixa de ser impessoal e passa a ser pessoal. E esta redação, obrigatoriamente, tem a necessidade de ser impessoal. Então, redija na terceira pessoa. Como assim? Mas é minha ideia. Eu sei, você faz parte do povo? Sim. O povo, blá, blá, blá. Você faz parte da sociedade? A sociedade, blá, blá, blá. Você faz parte de se juntar pessoas? As pessoas? Ok, você está incluído nesse grupo. Então, você coloque, se posicione dentro de determinados grupos e você escreverá na terceira pessoa com facilidade. Você não terá dificuldade alguma para isso. Só tome cuidado com a conjugação verbal. Valéria, na citação tem primeira pessoa, não tem problema. Você verá que eu verei, leitor verá, leitor, corretor, abriu, aspas, é uma citação. Uma vez que tem uma citação, não se pode tirar pontos. Por exemplo, eu na pressa, muitas vezes ao fazer a correção, eu saio marcando direto as primeiras pessoas. Mas algumas vezes, quando isso ocorre, eu sou obrigada, claro, a desfazer aquilo que li. Por quê? Fui direto, porém eu não li antes se era uma citação. Então, eu coloco ali que ok, eu coloco ok, porque é para desconsiderar, porque eu vi que era uma citação. Citação você não pode mudar para a terceira pessoa. Se Aristóteles falou, eu blá 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 blá, ok, você vai colocar eu blá blá blá, você vai colocar exatamente isso, porque você não pode mudar a fala daquele que está fazendo a citação. Porém, quando você retomar a sua ideia se referindo à fala, é a ela, é a citação, ou é a ele, é aquele pensamento daquele pensador, ou qualquer que seja, é a pessoa que falou, não você que está falando, certo? Então você retoma voltando para a terceira pessoa, porque agora você vai colocar, vai aprofundar mais ainda o seu argumento, certo? Então, defesa sempre. Falar do governo? Nunca. Posicionamento político? Jamais. Você não sabe quem está lendo. E o Enem não aceita posicionamento político. Mas, Valéria, minha ideia, sim, é a sua ideia. Mas a prova, ela tem um padrão. E você tem que seguir o padrão. Precisa seguir este padrão para o seu ingresso. Depois, tudo bem, tanto faz. Você quer conversar comigo? É um debate online? Você quer conversar com o grupo? Você vai utilizar, você utilizará, tá vendo? Eu uso a linguagem informal e de vez em quando eu troco para formal. Então, você utilizará a linguagem informal junto com o grupo, não tem problema, porque todos entenderão a sua mensagem emitida. A recepção será perfeita, correto? Porém, na escrita, você tem a obrigatoriedade de seguir a estrutura da dissertação argumentativa. Você não pode falhar nisso jamais, correto? A estrutura é única. Eu sou contra, eu não gosto, eu já falei para vocês, cada professor tem uma forma, eu não gosto de trabalhar com estruturas pré-prontas. Por quê? Você fica engessado. E, segundo eu tomei conhecimento, a turma do Enem, ela também já está pegando determinadas partes e tornando como clichê. Portanto, quanto mais natural você for e apresentar as suas ideias sem pegar determinadas formas específicas já pré-montadas, quanto mais natural, melhor será a sua redação. Quanto mais você se prender a uma determinada forma, algumas pessoas, ou quase todas, ou todas, não posso afirmar para você. Eu sei que lá na banca do Enem, eles já estão visando, já estão lendo, verificando estes clichês, colocando determinadas palavras como clichê. Até mesmo em uma reunião foi colocado, entendeu? Que assisti de um grupo de professores, coordenadores, gente alta, maneiro, gostei muito. Então, veja, colocado como sendo clichê, então perde a graça, é como se fosse eu falando, né? Ctrl+C, Ctrl+V, não foi colocado dessa forma, mas ficou muito bem subentendido isto. Então, você deve se posicionar de forma natural, o que você não deve fugir da estrutura da dissertação argumentativa. Esta você terá a obrigatoriedade do seu segmento completo. Agora, a linguagem formal, que é um dos maiores erros, né, na competência 1,
e dos alunos em seu geral é este. O outro erro que também existe, que está ligado na competência 2 e 3 e também na 4, tá? Porque, se vocês prestarem atenção, elas estão interligadas. Eu preciso saber escrever corretamente. A minha linguagem é a escrita formal, mas o hábito da oralidade, ser informal, acaba se caindo na informalidade muitas vezes. Correto? E tem as regras de próclises e ênclises que muitos esquecem e colocam tudo como sendo de uma única forma, esquecendo-se que pode utilizar das duas, sendo que, quando vem antes do verbo, o que acontece torna-se informal. Então, tomem cuidado com a colocação pronominal também. Se vocês quiserem, tem aula minha, tem aula de colocação pronominal, assistam minha aula de colocação pronominal, tem 2 aulas de colocação pronominal no YouTube, tá? Então, veja, vocês podem verificar isso e fazer com que suas redações fiquem mais formais. Quando eu falo compreender, quando eu falo selecionar, eu selecionei várias ideias aqui, vários fatos, correto? Falando sobre o quê? Sobre vacina. Estou na vacina, tá? A competência 4 é o mecanismo linguístico. Esse mecanismo linguístico é a forma como você irá escrever ou escreverá, certo? Harmonicamente. Seja natural, saia desses clichês, dessas fórmulas pré-existentes. A galera do Enem que está fazendo a correção já está ligada nessas fórmulas e posso lhe afirmar que eles não gostam, tá? Por isso eu chamo muito a atenção que eu sei, eu assisto, eu busco a competência 2. Quando entra com silogismo, é muito bom. E eu coloco sempre, você trabalha com o silogismo, você trabalha, deixa eu ver se eu coloquei no quadro aqui, você trabalha a intertextualidade, e você também irá trabalhar quem? Você irá trabalhar a atualidade. Caramba, que rica essa redação, gente. Olha, muito rico isso aqui, bom demais. Quem vai zerar uma prova dessa? Se interpretou direitinho, se não fugir ao tempo, você vai gabaritar, se escrever tudo bem, certinho, de acordo com as competências. Então, veja só, olha que legal, ponto de vista terceira pessoa. Aqui é exatamente o que eu estou falando, você vai trabalhar tudo muito bem, a coesão, a coerência, tudo terá que estar casado perfeitamente, certo? A competência 5, essa competência, se você for contra os direitos humanos, você pode perder a competência toda e há quem já tenha perdido, pelo menos eu ouvi dizer, não posso afirmar a prova inteira. Não posso afirmar, mas para que não perca uma competência inteira, é mais fácil você não deixar de não ir contra os direitos humanos. Não pode, é proibido. Direito à vida, moradia, educação, entre outros, né? Com relação a direitos humanos, você não pode ir nunca contra. Mas, Valéria, eu sou contra porque eu acho. Você acha, mas você está brigando por uma vaga. O que você acha, você joga para uma conversa informal. Aqui você está brigando por uma vaga. E toda a prova do Enem, toda a dissertação argumentativa do Enem, dos concursos, você não pode ir contra os direitos humanos. Ferir os direitos humanos, você está perdendo. Você não quer perder. Você só quer ganhar. Você vai perder tantos anos. Porque se você parar para analisar, quanto tempo você está estudando? Tem bastante, né? Seja para um concurso, seja para o Enem. Há quantos anos você já estudou para trás? Você tem que saber o mínimo de direitos humanos. Então, vamos ver esses direitos humanos, vamos estudar bem isto para não ferir de forma alguma. Que se você ferir, você perde. Ninguém quer perder, aqui nós só queremos ganhar. Então, chamo sempre a atenção. Se você for contra, já fizemos debate em sala, no início do ano, antes da pandemia, e falamos até um pouquinho sobre, não sei se ainda se recorda. Mas, veja bem, jamais sigam contra o governo e contra os direitos humanos. Jamais se posicione politicamente. Você está debatendo um assunto. Você não pode fugir ao assunto. Não é debate sobre política. Ah, mas a política interfere. Sim, interfere, mas o tema não é política. Eu estou falando da vacina. Correto?
Então, veja, você vai trabalhar aqui e indiretamente eu já não vou falar para vocês proposta de intervenção sobre vacina, certo? Não vou falar, porque senão eu faço. Mas, porém, coloquei aqui para vocês no quadro, é que eu acabei escrevendo aqui, né? Mas eu acho que dá para ter uma noção, fazer esse quadro aqui. A melhor proposta de intervenção deverá ser de que forma? Primeiro, você tem que apresentar o agente, quem vai praticar o quê? Dentro da proposta de intervenção. Proposta de intervenção, preste atenção, não é resumo, não é síntese. Proposta de intervenção que você propõe para que, a partir do texto que lá você defendeu, é defesa, olha, defesa, não é ataque, que você defendeu, você apresentará aqui quem é o agente, quem irá trabalhar isto, qual a ação que irá ser utilizada para que isto aconteça. Isto é o que você tem em mente, tá? Modo, qual é a maneira, olha a ordem que legal que fica, qual o meio que você utilizará para que isto chegue para todos e qual efeito causará sua proposta completa. Veja a linha de raciocínio, perfeita, né? Valéria, você está dizendo que eu tenho que fazer dessa forma? Não estou dizendo que você pode colocar de formas diversas, desde que tenha coesão e tenha coerência, correto? Porque se você apresentar isto na proposta de intervenção, ela está perfeita. Eu preciso saber quem é o agente, qual a ação, qual o modo, qual o meio e qual o efeito. O efeito de tudo que você aqui propôs, certo? Entendido isso? Eu acho que não é difícil, né? Eu tenho que apresentar o agente primeiro. Olha, você tem que tomar cuidado com a competência 4. Por quê? Você vai trabalhar com os mecanismos linguísticos. Qual a ordem que você prefere? Cuidado para que não se perca nas ideias. Não estou dizendo que você tem que fazer exatamente isto, mas que você tem que apresentar isto de forma coesa e coerente. Entendido, gente? Olha, eu estou fechando um módulo e abrindo outro, já estou dentro do outro, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Dá like lá se gostou, tá? Eu gosto de ver isso também. Até a próxima!